Bom, pessoal, nesta semana vocês terão que me entregar os exercícios 7, 8, 9 e 10 da lista 3, tá? Para facilitar a vida de vocês, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma ajudinha aqui, vou comentar um pouquinho, né, nessa videoaula sobre cada um dos exercícios, tá? Então vou começar pelo exercício 7 e vou até o exercício 10. Vou fazer rápidos comentários, né, para poder auxiliá-los aí durante a semana, aí, durante o desenvolvimento dos exercícios, tá? Bom, a número 7 pede para vocês criar um software, né, para calcular a resistência equivalente. Gente, não se assustem com a parte elétrica, tá? Aqui é apenas aplicação de fórmula, tá bom, gente? É apenas aplicação de fórmula, tá? Então o usuário vai digitar valor de resistores, ou seja, R1, R2, R3, R4 e assim por diante. E quando ele digitar, por exemplo, R0, né, atribuir 0 para aquele valor de resistor, o software tem que parar com o loop, né? Ele tem que sair fora do loop, tá? O que vocês têm que fazer? Gente, aqui é como se fosse um somatório, tá? Tem algumas videoaulas que eu já expliquei, né, o que é um somatório. Um somatório é como se fosse algo para acumular, né? Então, eu vou fazer um exemplo, colocar aqui, por exemplo, se você criar lá, sei lá, uma variável soma, por exemplo, se você colocar aqui, ó, soma é igual a soma mais número, né? Tá? Automaticamente aqui você está fazendo um somatório. Vamos colocar aqui, por exemplo, um printf, né? Digite um número, né? Vamos fazer um exemplo aqui, ó, scanf %d, vírgula e número, tá? Se você colocar isso aqui dentro, por exemplo, aqui, ó, se você colocar isso dentro de um laço de repetição infinito, né? Um laço de repetição, perdão, e aqui vamos criar uma variável número, e aqui, se você colocar aqui um laço de repetição, por exemplo, aqui, ó, while enquanto o número for diferente de 0, por exemplo, né? Vou colocar aqui as diretivas, include, né? std lib.h, vou colocar outra diretiva, stdio.h e a função principal, né? Bom, gente, aqui eu criei um exemplo bem simples, né, de como criar um somador. Vamos inicializar a variável número aqui com 1, só para ele entrar aqui dentro do while. Então aqui, gente, eu criei uma variável, né, eu criei para vocês aqui um exemplo, né, de um bloco somador. Opa, perdão, gente, faltou aqui as chaves do while, né. Então aqui eu criei, né, uma estrutura para ir somando, ok? Toda vez que o usuário digitar um número, esse número vai ser acumulado, né, nessa variável soma, e quando ele digitar 0, vai sair dessa variável soma, né? Inclusive, se eu até salvar aqui, ó, vou criar uma pasta aqui só para executar para vocês verem, tá bom? Vou criar uma pastinha aqui, como nova pasta mesmo, tá? Vou salvar aqui como nova pasta, sem título mesmo, tá? Só para executar. Olha lá, digito 1, 2, 3, 0. Ah, perdão, gente. Tem que colocar um printf, né? Para mostrar a informação. %d e aqui soma. Perdão, gente, faltou printf aqui. Olha só. Vamos lá. 1, 2, 3, 0. Olha lá. O resultado da soma aqui deu 6. Ou seja, essa estrutura que eu acabei de criar aqui é uma estrutura que vai somar alguma coisa. Concorda comigo? Vai somar alguma coisa. E este exercício aqui, ele é algo para ser somado, ou seja, é um somatório. Só que a diferença aqui é que ele vai somar, né, utilizando uma fração. Entendeu? Então você não pode simplesmente somar, né, soma mais números. Você tem que fazer algum esquema aqui, certo ou não? Para que ele possa fazer 1 dividido pelo número que ele vai somar, né? Ou seja, essa estrutura aqui de soma,
Eu acabei de criar aqui para vocês, ó. Criei uma variável soma que vai receber soma, né? E vai ficar somando todos os números que o usuário digitar aqui. Só que aqui ele está somando o número inteiro. Aqui eu tenho que somar, né, o número fracional, né, a fração, certo? Eu tenho que fazer 1 dividido pelo número, somar com 1 dividido pelo outro número, somar com 1 dividido pelo outro número, até o usuário digitar 0, ok? E no final da operação, eu tenho que pegar o resultado, né, deste cálculo e dividir por 1. Fazendo 1 dividido pelo resultado deste cálculo aqui, eu vou resultar na resistência equivalente, tá, gente? Então a estrutura aqui é semelhante a essa daqui, ó, tá? Bem semelhante a essa daqui. Agora, como que vocês vão adaptar a parte matemática aí, eu não vou resolver, né, gente? Vocês vão ter que trabalhar e pensar um pouquinho, tá bom? A número 8, gente, pede o seguinte, ó, cria um software para calcular uma potenciação. Basicamente, o usuário deverá digitar o valor da base e o valor do expoente. No final, o sistema deverá apresentar o resultado da tela. Então, vamos lá. O que é uma potenciação? 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é a mesma coisa do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, o seu software tem que fazer algo desse tipo aqui, ó. Vamos lá. 2 elevado à quarta, por exemplo, né? 2 elevado à quarta seria a mesma coisa do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Que seria isso daqui, ó. 2 vezes 2 resulta em 4. Esse 4, ele vai multiplicar por 2, que vai resultar em 8. Concorda comigo? E esse 8, ele vai multiplicar por 2, que vai resultar em 16. Então, esse seu software vai ter que fazer uma estrutura como essa, entendeu? Ele vai ter que fazer... Não é que ele tem que separar 2 elevado à quarta, ele vai ter que separar aqui a estrutura da potenciação, como eu fiz aqui, entendeu? Ele vai ter que fazer um cálculo mais ou menos dessa forma. Bom, ele pega... Bom, 2 elevado à 4 não é 2 vezes 2? Beleza, então 2 vezes 2 é 4. Armazeno 4 numa variável, como se fosse uma variável com somador, né? Como se fosse aquela variável soma. E o 4, que seria o resultado desta operação aqui, eu multiplico por 2. Multipliquei por 2, eu vou resultar em 8. E o 8, eu multiplico por 2, que vai resultar em 16, que é o final da operação, tá? Ou seja, gente, vocês têm que construir alguma estrutura nesse sentido, né? Aqui eu aconselho a vocês a trabalhar com for. Né? O que eu aconselho vocês a fazer? Trabalhar com for. Por que o for, professor? Porque o for já pré-determina, né? Já pré-determina, né, quantidade de vezes que você vai repetir alguma coisa. Então, eu vou criar, por exemplo, aqui uma variável i e uma variável multiplicação. Né? E vou inicializar essa variável multiplicação com 1. Então, você pode colocar lá um for com i, por exemplo, igual a 1, começa no 1, o i vai ser menor do que um expoente, menor ou igual ao expoente, uma variável chamada expoente, e o i mais, olha lá. E aqui eu vou perguntar para o usuário, olha lá, usuário, me informa aí, digite aí a base, né? A base aqui está representada na potenciação aqui, por exemplo, pelo número 2. Logo em seguida, eu vou perguntar para o usuário, olha, digite aí o expoente, né? Coloco um scanf para coletar o dado tanto da base quanto do expoente. Aí vou criar uma variável chamada base aqui. Base, eu vou criar uma variável chamada expoente. E faço o mesmo procedimento. Olha lá. Expoente aqui. Ó. Olha lá. Então, dentro desse for aqui, vocês têm que fazer algum mecanismo, né? Do que, gente? Essa variável multiplicação tem que receber multiplicação e tem que multiplicar por alguma coisa aí, de tal forma que ele vai realizar esta operação aqui. E no final você mostra o resultado,
né, gente? Então, o for, ele é extremamente indicado nesse exercício, né? Porque você sabe que 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, você tem que repetir esse cálculo, neste caso aqui, 3 vezes, né? Nesse caso aqui, 3 vezes. Olha lá, o software vai fazer esse cálculo aqui, ó, 3 vezes. Então, vai fazer 2 vezes 2 vezes 2. Então, o for é o mais indicado neste momento, tá? Eu já resolvi parte do exercício para vocês, tá? Para dar uma força, porque pode ser que esse exercício seja um quebra-cabeça, tá bom? Então, agora vocês têm que dar continuidade aí para tentar descobrir qual que é o segredo aí para poder resolver, tá bom? O restante. O exercício de número 9, gente, é a mesma ideia, presta atenção, é a mesma ideia do exercício de número 8. Vocês vão utilizar a mesma estrutura aqui, ó, de multiplicação, só que agora ao contrário, tá? Agora vocês vão fazer um for decrescente, né? O for decrescente seria, por exemplo, o for crescente seria, começa com 0, vai até 10. O que seria um for decrescente? Começa com 10, vai até 9, vai decrementando, né? Ao invés de ser i mais mais, vai ser i menos menos, né? E ao invés de ser, por exemplo, i menor do que 10, vai ser i maior do que 0, né? Ou seja, é um for ao contrário, tá? É a mesma ideia do exercício número 8, só que utilizando a estrutura do for ao contrário. Tá, gente? Isso é um modelo. Por quê? Porque o fatorial, se vocês perceberem aqui como que é a regra, 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, vocês podem utilizar o mecanismo, né, do incremento do i para ir multiplicando, e essa multiplicação você vai armazenando numa variável que vai acumular, e no final essa variável que acumulou, né, todas as informações, você vai salvar, vai mostrar na tela, tá? Bom, mostrei para vocês o exercício 7, 8, 9 e o exercício de número 10, professor. O exercício de número 10 pede o seguinte: crie um software que pergunte ao usuário quantos alunos existe em uma sala. Em seguida, o sistema deverá solicitar ao usuário que digite as notas de todos os alunos. No final, o programa deve mostrar a média aritmética da turma. Ou seja, gente, é bem tranquilo. Vocês podem colocar, por exemplo, lá, primeiro, digite quantos alunos. Ah, o usuário digitou 10 alunos. Bom, esses 10 alunos vocês podem colocar dentro de um for, dentro de um while, ou seja, eu aconselho dentro de um for, entendeu? Aí vocês colocam lá, por exemplo, i igual a 0, i menor do que a variável quantidade de alunos, i mais mais. Aí dentro deste for, você coloca uma instrução para ir acumulando todas as notas, né? Eu expliquei para vocês no início do vídeo como você fazer, né, uma estrutura de programação para acumular um valor. E no final você pega esse valor acumulado e divide pela quantidade de alunos, né? Porque a média seria o somatório geral dividido pela quantidade. Então você pega o somatório, ou seja, o valor acumulado das notas, e divide pela quantidade de alunos e mostra o resultado da tela, né, gente? E não preciso explicar que aqui é o aconselhável você trabalhar com as variáveis do tipo float, né? Que seriam variáveis do tipo real. Tá ok, pessoal? Bom, essas são as minhas dicas aí. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a semana, podem me contactar. Estarei à disposição aí para ajudá-los e auxiliá-los. Ok, pessoal? Forte abraço e até